Tô lá com você na cruz, tamo junto. Vou te acompanhar até a morte. Cheio de coragem, cheio de si. A gente faz isso às vezes também. Fala que vai fazer, que vai acontecer. E a gente às vezes quebra a cara porque não consegue, porque sem Jesus a gente não consegue. Não é sobre o esforço humano, mas é sobre a capacidade de permitir que Deus use as nossas vidas. Esses vasos fracos, falhos que nós somos. Quando cheios da presença e da unção de Deus, nós podemos fazer muitas coisas em Cristo Jesus. E aqui em Lucas 22:33, Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Palavra dura, né? Pedro falou um negócio bonito: olha, se você for morrer, eu vou morrer junto com você. E Jesus na lata: Pedro, hoje, antes que o galho cante, 3 vezes você vai dizer que não me conhece. Depois que Jesus é retirado do Getsêmani, eles levam ele para casa do sumo sacerdote, que na verdade era quase que um palácio, tinha um pátio exterior, uma área muito grande, e Jesus é interrogado lá. Começam a questionar Jesus, fazer um monte de perguntas. Você não dizia que era rei, que era o bonzão? E Jesus calado, como diz a Bíblia, como uma ovelha muda, foi levado para o matadouro. Ele não ficou se defendendo, ele ficou calado. E Pedro vai ali escondido atrás de Jesus Cristo. Aquela multidão foi até a casa do sumo sacerdote e Pedro escondidinho no meio deles, ali de olho. Vamos ver o que vai acontecer com Jesus, com o mestre. Eu segui ele 3 anos, eu estou seguindo ele ali. Ele tinha acabado de falar: se você for preso, eu vou ser preso junto. Se levarem você à morte, eu vou morrer junto. Ele está ali já se escondendo. E perguntam: ei, Pedro, você aí homem, você não é aquele que segue, seguidor de Jesus Cristo? Eu não. Eu não conheço ele. Perguntam mais uma vez: eu nunca vi. Estou aqui só olhando o que está acontecendo. E você, né, pela 3ª vez perguntaram: você conhece a Jesus? Eu acho que eu já te vi seguindo ele. Eu não. A gente não é diferente de Jesus, de Pedro. Quantas vezes a gente nega Jesus Cristo com as nossas atitudes? A gente às vezes nega Jesus Cristo no trabalho, nega Jesus Cristo dentro de casa, nega Jesus Cristo nas ruas. Negar Jesus Cristo é se posicionar como se nós não fôssemos seguidores de Jesus Cristo. É agir como se a gente não conhecesse Jesus Cristo. Quando a pessoa está xingando, né, no trânsito, a gente está agindo como se a gente não conhecesse Jesus Cristo. Quando a gente está querendo briga, confusão, nós estamos negando a Jesus Cristo. Nós não somos diferentes de Pedro, nós falhamos. E a Bíblia conta que um pouco tempo depois, né, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 61. É muito interessante que no meio daquela multidão, Jesus Cristo sendo julgado, questionado, interrogado naquele pátio. Jesus, imagine, uma multidão, várias pessoas como a gente tem aqui na igreja. E ele passa o olho, e ele cruza olhares com Pedro. Imagine, Pedro está lá. Eu conheço o meu mestre me conhece, e os olhos de Jesus Cristo, ó, fixam-se nos olhos de Pedro. Jesus não falou nada, Jesus não abriu a boca,
Mas o olhar de Jesus Cristo para Pedro naquele momento foi algo fulminante. Lá em Lucas 22:61, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Não foi um choro qualquer, foi um choro amargo, doído, porque ele sabia que ele tinha pisado na bola feio com Jesus Cristo. Quantas vezes a gente nega a Jesus Cristo, não falando do amor de Deus para as pessoas, não manifestando o amor de Deus para as pessoas, agindo indiferentes, vem aqui na igreja aos domingos, mas de segunda a sábado, é como se não conhecesse a Jesus Cristo. Jesus espera mais de nós, é como se Ele estivesse olhando para a gente, assim como Ele olhou para Pedro, olhando olho no olho. Ele não precisou falar mais nada. Pedro entendeu a mensagem e começou a chorar amargamente. Jesus espera um compromisso maior de nós com Ele. A gente não pode simplesmente ser frequentador de igreja, encher a nossa barriga espiritual aos domingos com a palavra de Deus, e de segunda a sábado virar as costas para Jesus. Porque se você não convive com Jesus Cristo no seu dia a dia, você está virando as costas para Jesus. Jesus, Ele quer conviver com cada um de nós todos os dias das nossas vidas, porque Ele nos ama de uma maneira profunda, de uma forma como ninguém mais nesse mundo nos ama. Imagine só a pessoa que mais te ama, e você consegue passar uma semana sem falar com Ele. Jesus olha para Pedro, e um olhar de Jesus Cristo basta. Jesus está olhando para mim e para você nessa noite, mas não é um olhar de rejeição, não é um olhar que nos exclui do relacionamento com Ele, é um olhar de despertar, um olhar de chamar a atenção, assim como eu estou falando aqui nessa noite em amor. Não é um olhar de condenação, mas é um olhar de Jesus Cristo que nos confronta com a realidade da vida que temos vivido. Mas não é simplesmente para confrontar, para nos fazer se sentir mal, para baixo, mas para restaurar o nosso relacionamento com Deus, e para que a gente tenha um recomeço com o Senhor Jesus Cristo. O recomeço nasce na cruz, é o terceiro ponto da mensagem. Pedro falhou, mas a história não termina na falha. Lá em João capítulo 21, Jesus encontra Pedro, e Jesus pergunta, depois da ressurreição, imagine só, Jesus já com o corpo glorificado, já tinha subido, ressuscitou, encontra Pedro novamente, e a última vez que Jesus tinha trocado olhares com Pedro, foi aquele olhar logo depois da negação de Pedro, e agora Jesus tem um reencontro com Pedro, e Jesus fala: Pedro, você me ama? E nesse versículo, nessa passagem, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Interessante, né? Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes, e Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E no versículo 17, pela 3ª vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez. É quase como que Pedro estivesse dizendo:
Jesus, você não está acreditando em mim? Eu já falei 2 vezes que eu te amo. Para que perguntar pela 3ª vez? O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então Pedro, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, fazia o que você queria, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Essa passagem é tão poderosa. Jesus Cristo está dizendo: Pedro, você vai morrer. Quando você for velho, você vai estender as suas mãos assim. Ele estava falando do momento em que os soldados iam acorrentar Pedro e levar ele para a morte. Não está escrito na Bíblia, mas a tradição cristã diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Porque quando foram crucificar ele, ele teria dito: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E a gente? Até que ponto nós iríamos por causa de Jesus Cristo? Jesus espera mais de cada um de nós. Mais de cada um de nós. Até que ponto, até onde nós vamos por causa de Jesus Cristo? Ele foi até o último. Ele foi até o final. Ele morreu na cruz por mim e por você. E o que nós temos feito por Jesus? Até onde nós estamos indo por causa de Jesus Cristo? Jesus nos transforma. Jesus nos transforma, nos restaura. E depois daquele encontro com Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus. E num dia ele pregou, a Bíblia diz lá em Atos 2:41, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo. Porque Pedro, ele teve baixos momentos na vida dele, mas Deus levantou Pedro para cumprir o chamado que Deus tinha para a vida de Pedro. Você pode estar em determinado momento da sua caminhada cristã. Para alguns estão iniciando a caminhada há pouco tempo, outros já estão com 10, 20 anos de estrada nessa caminhada com Jesus Cristo, ou até muito mais tempo. Mas Deus quer usar cada um de nós, independentemente do estágio de relacionamento que temos com Deus, porque Deus está sempre pronto a te dar um recomeço. Não importa onde você está, onde você parou, onde você caiu, Jesus Cristo te levanta, te ergue, te dá um recomeço com Ele. Deus pode te usar. Nunca diga: o meu tempo já passou, já não dá mais para mim, eu não aguento mais, já cansei. Não, Jesus Cristo te usa, porque não é o poder que está no seu corpo físico, mas é o poder sobrenatural de Deus, que usa o nosso corpo do jeito que ele é, imperfeito, falho, cheio de problemas, para cumprir o chamado que Ele determinou para as nossas vidas, antes que nós entrássemos no ventre das nossas mães. Deus tem um chamado e um propósito para a sua vida. Não desmereça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não desmereça o lugar de onde você veio. Deus vai usar a sua situação, tudo que você tem, para transformar numa situação maravilhosa, de propósito, de destino e de chamado de Deus.
Vamos nos colocar em pé, por favor. Lá em Apocalipse, terminando aqui 21:4, a Bíblia diz que nos céus, onde a gente vai ter um recomeço, né? Essa experiência nova, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. A gente vive na expectativa e na confiança de que um dia nós estaremos com Jesus Cristo nos ares, estaremos com Ele nos céus, e vai ser algo maravilhoso. Mas a gente não precisa esperar chegar no céu para começar a ter uma experiência de relacionamento com Jesus Cristo. E se você entrou aqui nessa noite sem ter Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero fazer um desafio. A gente vai fazer uma oração aqui coletivamente, como igreja. Eu vou falar, vou pedir por favor para a igreja inteira repetir comigo. Uma oração de confissão de fé, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da vida. Por favor, fechem os olhos, inclinem as cabeças, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e entro neste momento em um relacionamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo, Tu és o Senhor da minha vida. Aleluia. Se você nessa noite fez essa oração pela primeira vez, saiba que você começa nessa noite um relacionamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo não te abandona nessa caminhada. Ele anda com você todos os dias. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Jesus Cristo estará ao seu lado. Por isso não desanime, fique com coragem, porque Jesus Cristo te dá coragem. Pai querido, eu apresento diante de Ti a Tua igreja nessa noite. Que seja uma semana de bênçãos e vitórias. Que seja uma semana de confiança no Deus Todo-Poderoso. Que seja uma semana de fé, de vitória, crendo que Jesus Cristo vai na nossa frente. Pai, em nome de Jesus Cristo, para aqueles que se sentem desanimados, cansados, nós dizemos pela fé: Jesus Cristo te dá confiança, Jesus Cristo te dá coragem, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá força. Aleluia, Deus seja louvado. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus.